As montadoras planejam paralisar algumas linhas de montagem ainda nesse mês. A gente chama agora a repórter Beatriz Manfredini aqui no Jornal da Manhã. Quais empresas que devem adotar essa medida? Bem-vinda, Beatriz. Oi, Tiago, bom dia para você, para Adriana, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, são 3 montadoras e 4 fábricas diferentes que ou planejam paralisar as atividades nos próximos dias ou até mesmo já fizeram isso. Uma delas, por exemplo, é a Hyundai. A fábrica deles de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, já paralisou a produção do HB20 na última terça-feira. Além disso, a General Motors, olha, que tem 2 fábricas, uma em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e outra em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, também pretende efetuar essas paralisações. Lá em Gravataí, a paralisação da produção deve acontecer a partir da segunda-feira que vem, dia 12. Essa paralisação deve durar 10 dias. E aqui no interior de São Paulo, eles também devem parar de produzir, de montar carros de passeios dentro das próximas 2 semanas. Por fim, olha, a Renault, em São José dos Pinhais, também aqui, na região metropolitana de Curitiba, também deve paralisar essas atividades a partir da semana que vem, então parando a produção por alguns dias também de carros de passeio. Essa é uma apuração do jornal O Estado de São Paulo. E isso demonstra, né, que apesar dos esforços do governo federal, as montadoras estão então paralisando essas atividades, dando férias coletivas para os funcionários e parando os trabalhos por pelo menos aí entre 3 dias e até 10 dias, então. De acordo com a Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, os esforços, então, do governo federal não deram certo por alguns motivos. Apesar do crescimento da produção desses veículos agora no mês de maio, um crescimento de 27,4% em relação ao mês imediatamente anterior. As medidas recentes anunciadas pelo governo Lula, como aquele programa para baratear a produção, né, e a venda de carros populares, ônibus e também caminhões, não vai ser suficiente para o que as montadoras esperavam. De acordo com a Anfávia, mais ou menos aí entre 100 e 110 mil veículos devem conseguir serem vendidos aí por esse valor mais barato, entre 2 e 8 mil reais a menos. Isso porque tem um teto nessa MP aprovada pelo governo federal, um teto de 500 milhões de reais em crédito para baratear esses veículos, o que deve, então, durar mais ou menos 1 mês e não 4 meses, como estava previsto, e só servir para esse número aí limitado de veículos. Então, a Anfávia considera que isso não foi suficiente e aí as montadoras, as fábricas, então, continuam nesse processo de paralisação. Tiago.